Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Cultive. E hoje nós vamos falar sobre generosidade, através da nossa leitura de Atos, capítulo 2, versos 42 e 45. Vamos fazer um mergulho histórico, olhando ali nesse texto os pilares da experiência da igreja primitiva. Vamos lá ler o texto? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Quero chamar a sua atenção para o verso 42, 4 pontos importantes: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. O ensino dos apóstolos significava aquele conteúdo que os apóstolos ensinavam acerca de Jesus, da sua obra, da sua missão e do significado da sua pessoa para a obra de redenção da humanidade. Então, na verdade, o ensino dos apóstolos era falar de Jesus em tudo que fosse possível, tudo que fosse necessário. A comunhão da igreja se dava no entorno do conhecimento, do aprendizado sobre Jesus e sua obra. A comunhão se expressa muito fortemente não só no compartilhar da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, mas também na oração, que é uma ação solidária, uma ação preocupada com o bem-estar do outro, com a experiência de fé e de vida do seu irmão que comunga com você dessa mesma fé. É a oração que nós fazemos pelo nosso irmão, é o compartilhar do nosso pedido com os nossos irmãos de fé. Essa experiência de oração é fundamental para que a igreja se mantenha unida e sempre dependente de Deus em oração e em comunhão. E, não menos importante, mas por último, eu quero destacar o partir do pão. Aqui está uma situação histórica seguinte: haviam muitas pessoas em Jerusalém de longe, além dos próprios necessitados da cidade de Jerusalém, os pobres, mendigantes e assim por diante. Ali, um grupo muito grande, de cerca de 3.000 pessoas, se converteu, composto por esses grupos que eu acabei de citar. Pessoas que vinham de longe, porque eram judeus, estavam na cidade de Jerusalém, por conta das festividades da Páscoa, e mais as pessoas necessitadas da própria região. E muitas delas entregaram as suas vidas para Jesus, mas estavam começando a passar necessidade. Daí, a igreja faz manifestar esse outro pilar tão essencial da sua natureza, que é a generosidade. Aqueles que tinham muito, repartiam o que tinham com aqueles que nada possuíam. Aqueles que tinham de sobra, vendiam os seus bens e compartilhavam para que todos tivessem e a ninguém nada faltasse. Essa experiência da igreja não está somente no âmbito do relacionamento ou no âmbito espiritual, está no âmbito da necessidade física das pessoas também. Nós, como igreja, atuamos para dar suporte, não somente espiritual, crescimento espiritual, e não somente esse tratamento, relacionamento afetivo, mas é nosso dever estar ocupados e dedicados a cuidar para que todos tenham tudo aquilo que precisam para sobreviver, para terem vida. Ou seja, é dever da igreja cuidar daqueles que passam necessidade. E hoje nós estamos vivendo um momento como esse, onde existem pessoas que estão passando necessidade, porque por conta da quarentena não estão podendo trabalhar, ou perderam seus empregos e estão passando dificuldade. É hora de nós manifestarmos este pilar da igreja com muita força, com muito empenho. É hora de nós partilharmos o pouco que temos para que ninguém fique com falta e todos possam se alimentar. Eu quero usar este cultivo para desafiar você a compartilhar alimento aqui com a nossa igreja, doando alimentos não perecíveis ou uma cesta básica inteira, se for necessário, para que a nossa igreja possa ir socorrer aqueles que estão passando necessidade. Mas, se você está assistindo esse nosso cultivo e não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade, fique atento às pessoas que passam necessidade à sua volta. E se você tem como ajudar, seja generoso e partilhe o que você tem com aquele que não tem. Essa é uma experiência fundamental da igreja, um pilar da igreja.
generosidade ao lado da oração, da comunhão e do estudo da palavra de Deus. Não pode faltar generosidade na sua vida. Vamos compartilhar? Senhor, te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pelo desafio que ela nos faz. Partilhar, para que, em obediência ao Senhor, como uma igreja legitimamente de Cristo, possamos ter a alegria de ver nossos irmãos que estão mais vulneráveis não terem nada faltando em suas casas. Que sejamos desprendidos a ponto de abrir mão de algo que é para nós, para compartilharmos com aqueles que não têm. Coloque, Senhor, em nosso coração essa generosidade. Em nome de Jesus. Amém.